Pode começar? Pode. Tranquilo? Acho que sim. É só mandar 3, 2, 1 aí, Matheus, a gente começa. 3, 2, 1. Fala, família da Natação Criativa! Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, Spotify, Instagram, que baixa o aplicativo de natação da Swim Track para fazer monitoramento do seu aluno, para você que acompanha os nossos cursos online pela plataforma Educar. E queria também agradecer ao nosso parceiro, a Academia CPN, que faz desse projeto tornar-se realidade. E hoje tem uma pessoa muito importante na minha vida, que eu vi crescer ali, dei um curso de pós-graduação em Sorocaba e vi toda essa trajetória. Queria agradecer muito a sua presença, Thaís Moreto. Obrigada, é um prazer, é uma honra estar aqui, receber o seu convite. Estou muito feliz da gente falar um pouquinho do esporte que a gente gosta. Então eu queria que você falasse para o público aí de casa, quem é a Thaís, como você começou, um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, a Thaís veio do interior de São Paulo, né? Vim de Jaú. Meus pais são professores de natação, então já estou envolvida no esporte desde sempre. E a parte de trabalhar mesmo foi logo após a graduação. De início não tinha vontade de trabalhar com natação, queria mesmo explorar a educação física. E aí, com o passar dos anos, depois que eu me formei e fiz a pós, fui fazendo os cursos, os contatos. E aí, eu me inseri numa entidade onde eu comecei dando aulas de iniciação em 2016. E aí, fui passando por todos os estágios do processo, desde a iniciação até o pré-treinamento e depois o treinamento com as equipes de categoria até agora. Então a gente pode dizer que você começou ali na iniciação e chegou até o alto rendimento. Então você Sim. tem aquela base, aquele conhecimento, aquela passagem por todas as categorias da natação. E eu queria saber como, na sua opinião, ocorre o processo de desenvolvimento de um esporte de iniciação para o início do treinamento. Então, vou começar ali o treinamento. Como ocorre esse processo? Esse processo, na verdade, a gente tem que ter um olhar sobre o objetivo da entidade, né? E aí a gente usa o esporte como uma ferramenta para fazer essa evolução. Então, sempre tendo esses cuidados de saber de onde eu venho e para onde eu quero chegar, a gente vai adaptando a linguagem, as regras, os métodos de ensino do esporte de acordo com o que é o objetivo e vai incrementando as regras oficiais da natação, preparando, né, passo a passo. E a gente já começa aí com um tema polêmico. Aí. Quando iniciar esse treinamento? Qual a idade que você recomenda? Porque a gente percebe, às vezes, o início um pouco precoce ou, às vezes, um pouco tardio. Qual que é a idade que você fala? Essa é uma idade que é recomendado. Eu acho que, eu acredito muito que o recomendado é de acordo com o que o indivíduo está apresentando para a gente, né? Então, a criança, normalmente, que a gente trabalha ali, dos primeiros passos, das iniciações, ela já vai demonstrando aí essa abertura, esse desejo por querer competir. E muitas vezes tem os exemplos que não querem competir e acabam criando gosto por estímulos de vivência, festival e tudo mais. Então, assim, eu não acho que deve ser uma regra, mas algo que a gente gosta muito e vê muito que a criança está mais aberta a aprender, a partir ali dos 7, 8 anos. Acho que é uma idade legal para já se apresentar a esse mundo competitivo, sempre adequando a linguagem do que ela vai entendendo, do que ela é capaz de executar, e não compará-lo a um adulto ou alguém que já tem mais experiência, né? Então, acho que é uma idade bacana, mas também não impede de mais tardio, de repente, esse indivíduo querer estar participando. Vai ser um pouquinho mais difícil, né? Se a gente falar em termos competitivos, por causa das categorias, mas acredito que quanto mais cedo ali, nessa faixa de 7, 8 anos, fica legal. A gente tem histórico aí de vários nadadores aí de sucesso que começaram tardiamente, né? Uhum. E quanto tempo você acha que começa? Desde uma criança iniciada a natação até ela chegar nessa equipe de treinamento ou até mesmo até chegar numa medalha olímpica? Aí é que tá, né? Eu costumo dizer, principalmente para os pais que são bem ansiosos nessa parte, que a gente não pode pôr prazo de validade nas crianças, né? E nem nos atletas que estão ali na pré-adolescência, adolescência, porque acaba gerando uma expectativa e uma ansiedade muito grande. Então, esse tempo, na verdade, ele vai variar de acordo com o que essa criança vai aprendendo, do que esse adolescente vai performando, do que as habilidades vão sendo desenvolvidas, né? E eu acredito que, assim, esse tempo é muito relativo. Depende dos estímulos, do contexto que esse indivíduo está inserido, do que ele tem de experiências e oportunidades de vivenciar, se já está indo competir um torneio regional ou é só no festival. Vai depender de muitos fatores, ao meu ver.
Os estudos mostram que desde a iniciação até uma medalha olímpica demora ali por volta de 15 a 18 anos, né? A gente tem um período grande com essa criança, que por isso que a gente fala, às vezes a gente tenta acelerar o processo e esse processo é tão grande, né? Então, para que a gente querer acelerar tanto? E o que você acha que é necessário para preparar essa criança para chegar para uma equipe competitiva? Eu acho que a preparação ela vem de uma soma de fatores, né? Tanto do local onde ela está executando essas aulas, onde ela está podendo se desenvolver, o espaço que ela tem para se desenvolver, se o tamanho da piscina, a temperatura, o material disponível, eles estão ali podendo propiciar esse desenvolvimento. De quem está à frente, acho que o nosso papel é o principal ali de ser a ponte entre o ensino e a motivação, transmitir esse conhecimento também. E acredito que envolve família, amigos, toda a rede de apoio que essa pessoa está inserida, né? Porque às vezes o amor pelo esporte ele vai se perdendo ao longo dos anos. Vão vindo outras preocupações, outros objetivos. O resultado, às vezes, ele sobressai ao desejo de só querer estar no esporte. Mas a gente não pode esquecer também que a saúde é algo extremamente importante. Então, acredito que esse caminho todo é uma multifatorial. E quando a gente fala dessa iniciação, tem dois fatores que trabalham ali, que é bem delicado, que a gente vai falar do resultado e da qualidade. Então, nas primeiras categorias, tem muita gente que busca o resultado. O que você acha nessa busca por resultado, que às vezes uma diretoria, um clube, uma entidade não enxerga que naquele não é o momento do resultado? O resultado muitas vezes é uma medalha, né? Ou que medalha que é essa? Dependendo da entidade, é a soma de pontuação para ganhar um troféu por equipe, um troféu geral de categoria. Então, isso é algo muito complicado. Eu compreendo esses fatores, né? Mas eu acredito e priorizo a parte técnica. Porque isso, na verdade, vai ser um embasamento para onde essa pessoa quiser nadar. Até se for chegar numa Olimpíadas ou num Mundial, eu não sei, né? Mas o caminho que ele quiser percorrer ali dentro do esporte, a parte técnica é o que vai permanecer. É como andar de bicicleta, nunca vai esquecer como nadar. E o nadar corretamente, ele além de ser preventivo, até de lesões ou de uma possível recuperação pós algum trauma e tudo mais, isso é a base do nado, né? Então, você vai mantendo o seu corpo ali de uma maneira mais eficiente e vai te propiciar uma base melhor. E aí, eu acho que em cima disso vem a parte de resultados. Compreendo, como eu falei, essa questão dos clubes e das entidades priorizarem o resultado em si, por questões políticas também. Mas acredito que o principal é a junção disso, sempre atrelado a esse processo de etapas e não querer acelerar demais para, de repente, perder uma pessoa no esporte e ter uma frustração, não por onde ele vai chegar, mas pela vida dele mesmo, como ser humano. Acho que isso são dois pontos que eles sempre vão convergir, né, de acordo com o local e as políticas e os objetivos. Como você disse, tem a parte das lesões, mas também tem a parte muito motivacional, dessa criança gostar. Sim. E continuar gostando da natação. E não aquela pressão logo no início, ou aquele treino muito pesado para aquela criança que vai chegar um período que ela não vai querer mais ver a água. E você comentou também dos pais. Então, a gente tem que preparar as crianças, mas não só as crianças. A gente também tem que conseguir preparar a família. Como que é preparar aquele pai que às vezes cobra demais, ou aquele pai que não está presente? Como que é essa relação, ou a relação é somente com a criança? Eu acredito que, primeiro de tudo, a gente tem que educar os pais, né? Porque a criança, ela vai ser um reflexo do que ela tem em casa. Embora a gente ali, como professor, técnico, nossa formação principal é ser professor e ensinar. Então, a gente tem que ensinar a família para a criança também vir dentro desse conjunto, né? Ele, muitas vezes, vai confiar mais em nós do que na própria família, dependendo da idade. Mas se a família não entende o que é ganhar, às vezes, uma medalha piorando o tempo, ou melhorar o seu tempo e não ganhar nada, isso é um peso muito grande quando o nadador começa a entender. E se a família não entende, isso vai gerar uma série de frustrações e desentendimentos. E a família é o pilar central desse indivíduo, desse nadador. Então, eu acredito que passando e transmitindo as informações, ensinando mesmo os desafios do esporte, a natação é esporte individual, onde você passa mais tempo com você e você mesmo ali dentro da água, né? E mesmo os meus pais sendo da área, por exemplo, muitas vezes eles não entendiam uma dor que eu tinha
tinha ali treinando porque era algo só meu. Eles tinham uma compreensão. Mas e quem nunca teve essa experiência? Então, acho que educar primeiro a família e quem está ali mais próximo desse nadador aí é o primordial. O resto vem vindo naturalmente. E a família entender o contexto, né? Porque às vezes você está num clube que você tem um treino 3 vezes por semana, outro clube que faz um treino 5 vezes por semana. Sim. Ou você está numa fase da periodização que não vai dar resultado, porque você está buscando uma competição maior e outras entidades, aquela competição é a maior e está dando resultado naquele momento. Exato. Então, explicar a família e ter essa família junto com você nesse processo. E todo esse seu período aí que você está passando aí pelas categorias, você também trabalhou um tempo na categoria de base, mirim, petis. Você enxerga alguma defasagem da parte formativa? Porque cada vez mais a criança está mais na parte tecnológica, dedicada menos ao esporte. Antigamente o pai dava 2 palmadas, a criança ia para natação. Hoje se a criança não gosta, ela não vai, ela tem muito a voz ativa. Como você enxerga agora que você recebe essas crianças nas primeiras categorias? Você sente uma defasagem? Eu acredito que as gerações mudaram muito, né? E essa mudança eu vejo como assim, não é falta mais de informação, é excesso de informação com falta de filtro para elas. Tanto das crianças, né, que são crianças ainda em formação pessoal, quanto dos pais e responsáveis. E isso reflete no repertório motor também, porque vai refletir num menor número de estímulos, essa criança vai estar mais tempo sentada na mesma posição, ela não vai se movimentar. Realmente isso acontece. Se ela não quer ir para aula, ela não vai, ou ela deixa de fazer, né, do jeito que é pedido. Então, assim, o que isso reflete quando elas vão evoluir para a gente lá para o pré-treino ou já para o treino em si? Reflete na questão de compreensão, na questão de raciocínio. Muitas vezes elas têm dificuldade no raciocínio lógico. Acredito que isso também vem da soma da pandemia, né? Que muitos ficaram em casa estudando, uma rotina mais branda. E também na questão de capacitação de quem antecede esse processo do treinamento. Isso é algo que ficou muito pertinente para a gente na entidade que eu fiz parte, na questão de desenvolver uma metodologia própria. Porque a gente sentiu várias necessidades das piscinas de coleta e eram 5 piscinas. E a gente se conversava muito pouco. E o plano seguinte, né, o passo seguinte, seriam essas crianças irem para a mesma piscina. Então, vinham cada uma de um jeito, né, tanto nas habilidades natatórias quanto na compreensão da linguagem. E isso estava emperrando o sistema. Então, o que a gente fez? Várias reuniões, levantou os pontos de dúvida, os pontos de desafio, de dificuldade de cada local e viu o que tinha em comum. Dentro disso, a gente fez a junção do que precisava desenvolver da natação junto com a essência da entidade. E aí a gente conseguiu desenvolver uma metodologia base, embora a liberdade de montar as aulas ficasse para cada professor, mas o básico para cada nível exigido acabou se tornando o mesmo, né? Então, aí isso facilitou essas crianças melhorarem a evolução para o treinamento. E aí esse processo acabou ficando um pouquinho mais redondinho, né? Sempre vai ter o nível de compreensão, de habilidade, ou para mais ou para menos comparado a quem já estava lá na piscina de treino, porém a adequação da turma ficou mais rápida. Então, foi um processo que antes, por exemplo, a gente demoraria de 8 a 9 meses para uma criança evoluir até engrenar mesmo no sistema. E em praticamente 2, 3 meses, as turminhas já ficavam mais homogêneas. Aí, a gente conseguia dar sequência para os treinamentos das categorias mais velhas, né? Então, eu acredito que, assim, é uma conversa de ambos os lados. Se um lado está preparado, capacitado, entendendo qual que é o passo seguinte, eu vou querer produzir e lapidar da melhor maneira possível para evoluir essas crianças. E aí o sistema acaba rodando e acaba funcionando de um modo melhor. Então, a importância da junção tanto do formativo quanto com o competitivo ali. E você enxerga que desde as primeiras idades a gente já tem que pensar no objetivo final, o posicionamento de cabeça, posicionamento já de um streamline, já tá trazendo essa criança desde a iniciação para ela já ter essa linguagem para quando ela entrar no treinamento? Com certeza, para mim isso é fundamental, até porque eu já fiquei em todas as categorias e quando eu comecei a minha carreira lá em 2019, a maior dúvida que eu tinha era: por que esses atletas mais velhos estão nadando errado? O que é o errado?
com falta de posicionamento mesmo, falta de posicionamento básico na água. Isso vai gerar uma ineficiência, um gasto energético muito maior e uma dificuldade muito maior para ele competir depois. E ele vai precisar do rendimento. A criança que ainda está aprendendo, está com uma formação neuromotora ali em desenvolvimento, tudo bem ela ter algumas adaptações, mas ela não pode subir no processo nadando errado, repetindo errado, porque para correção depois vai ser mais difícil. Então, eu acredito sim que a técnica a gente sempre pode cobrar. A gente não precisa cobrar o resultado de ser o melhor ou ganhar tudo, mas o nadar certo, eu sou a favor disso. Independente do que aconteça, nadar certo, para lá na frente a gente ter um ganho, independente de qual seja também, mas ter um ganho melhor e chegar talvez numa categoria adulta com mais qualidade. Então, a dificuldade ali na frente dessa correção de algo que já vem vindo, né? Que não foi corrigido. E aquela dificuldade quando falta o acervo motor. Que lá atrás ele não teve aquele acervo motor ou por uma especialização precoce ou por ele não ter passado por aquele processo ou passado muito rápido pelos níveis. Você sente também essa dificuldade de repertório? Às vezes ele é muito bom, mas ele é bom naquilo. Na hora que você precisa mudar um posicionamento de mão, mudar uma cabeça ou querer mudar uma técnica, que a técnica evolui conforme o tempo, essa pessoa não consegue evoluir. Uhum. Sim, essa dificuldade a gente percebe não só na água, quanto na parte física também, né? Porque a gente se conversa muito ali entre a equipe interdisciplinar e eles têm essa dificuldade. E aí, algumas questões que eu comecei a levantar para tentar entender isso foram justamente essas. Será que acelerou o processo em algum momento? Será que não passou por esse processo? Muitos não passaram. Será que muitos perderam e tiveram um buraco no processo? E tiveram, por causa da pandemia. Então, para cada categoria, a gente conseguiu identificar, né, algumas situações que acabaram respondendo essas dúvidas e a gente teve que criar estratégias e se adaptar para poder ensiná-los de uma maneira sem correr, mas também sem assustar, porque executar o movimento é a parte mais difícil. E executar em água não é tão simples quanto em terra. Então, isso foi uma conversa de várias pessoas, de tentar entender e ajustar, porque tem essas dificuldades. Até, inclusive, acredito que se a gente for se propor a fazer algo diferente, um esporte novo, a gente vai ficar meio perdido ainda, mas aí vai ser pela novidade, não pela falta de algo, né, que não teve de experiência anterior. E você que passou desde ali da iniciação, foi para todas as fases, tem diferença na hora que você vai ministrar uma aula para uma criança, para um adulto, para um jovem? Qual que é a diferença de linguagem? Como eu tenho que me adaptar? Qual que é o desafio que esse profissional tem? Porque muitas vezes o professor que está do outro lado, ele dá aula para tudo que é faixa etária. Esse é o cenário mais comum, né? De ter várias faixas etárias dentro de uma mesma equipe ou de uma mesma turma. Mas eu acredito que, assim, o primordial é a linguagem mesmo, a adaptação dessa linguagem. As regras são as mesmas. O que eu quero com aquele nadador? O que eu quero com aquela turma ou com aquela equipe? O que o local onde eu estou trabalhando quer com aquilo. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhando. Às vezes, o objetivo era só nadar um festival e melhorar os nados. Às vezes, o objetivo é nadar um campeonato paulista, né? Então, como que eu vou adequar todo esse meu grupo de uma forma que eles entendam e não desistam? Porque também tem que ser uma motivação, né? Os desafios do esporte individual, eles são vários. Mas acho que a forma como a gente transmite essa mensagem é o que faz a diferença. Às vezes, o nadador vai chegar lá, um dia de frio, se ele treina em piscina descoberta, chovendo, isso já vai ser um fator que vai desmotivá-lo. Mas se eu falar, olha, esquece o tempo, vamos lá que hoje você vai fazer o melhor treino da sua vida, porque você está preparado, ele vai cair na água e vai fazer. Então, é muito da questão de conversa, de como eu vou transmitir essa mensagem. Porque às vezes vai estar tudo bem, tudo certo. E o que eu brinco com os atletas é que, infelizmente, vocês não são robôs. Porque se fosse, era só programar. Vocês são humanos. Então, um dia um vai estar com dor no pé, outro dia o outro vai estar triste, brigou com a namorada e comer o pão da dieta dele. Vai ter N coisas, né? E o ser humano é assim. Então, acho que vem muito do feeling de quem está ali na frente, de adequar essa conversa, essa linguagem, cobrar na hora que tem que cobrar, porque tem um comprometimento e uma seriedade num treinamento contínuo, mas também tem que ser algo que a pessoa que está ali sinta prazer, leve isso como um desafio que cause uma satisfação, porque a natação, ela é repetitiva, né?
E se não for adequado, se não for uma conversa, e uma conversa franca, inclusive, acho que não dá pra gente ficar pintando muitos cenários que vão só ficar na suposição. Vamos trabalhar com a realidade, mas pensando em projeções legais. Acho que faz diferença. E outro mito bastante ali nas primeiras categorias é a parte do volume e a parte da intensidade. Às vezes a gente foca muito no volume e vai perdendo um pouco ali na qualidade técnica do aluno. Como balancear essa parte de volume e técnica, principalmente nas primeiras categorias? Eu acho que isso é uma parte incremental. Vem vindo com... Se a gente pensa em trabalho a longo prazo, né? A longo prazo pode ser 1 ano, pode ser 8 anos. Às vezes eu tenho um mirinzinho que vai chegar na minha mão juvenil. Então, independente do tempo, tem que ser algo incremental. Assim que eu vou ensinando, é um passo a passo. Ele já desenvolveu até aqui? Não precisa ter algo muito engessado, uma regra. Mas precisa ser algo assim, olha, meu atleta já se desenvolveu até aqui, ou meu nadador já consegue isso. Por que eu não vou incrementar um pouco mais? Antes ele fazia uma respiração 2x1. E se eu tentar 4x1? Daqui 2 semanas eu arrisco um 7x1 só para ele experimentar. Né? São desafios, pequenos desafios, que vão dando mais repertório de conhecimento e experiência para ele mesmo. E aí vem essa parte que, para mim, não pode faltar nunca, é a parte técnica. O volume é muito relativo. Não adianta, ao meu ver, você dar um volume exacerbado sem qualidade nenhuma. Porque você vai ficar ali. Eu já tive essa experiência de atleta. Então, você vai ficar ali como um relógio, rodando, né, que a gente fala, batendo água à toa. Às vezes vai causar uma lesão, como eu também já passei por isso. E aí? E hoje eu me pergunto, por que eu precisei fazer aquilo? Então, acredito que o principal, às vezes, o volume de parte técnica pode ser mais importante do que o volume de treino em si. Que isso, com certeza, a longo prazo vai refletir demais. Eu não sei se você passou pelo mesmo que eu passei, né? Que quando a gente começa a estudar, a gente puxa lá no nosso histórico, nossa, eu fazia isso, e para que eu fazia isso? Nunca ninguém me contou sobre isso e eu fazia errado. O que mais te pegou na hora que você foi estudar e você falou, nossa, por que alguém não me falou isso na hora que eu nadava? Então, eu, na verdade, só treinei com um técnico a vida inteira, que foi meu pai. Então, por muito tempo, eu fiquei pensando assim, poxa, por que disso? Depois, com os estudos e com a troca de informações, eu falei, bom, acho que ele fez o melhor que ele tinha para fazer, né? E talvez seja o conhecimento que ele tinha. E o que eu posso fazer para ser algo melhor ou proporcionar algo melhor para quem vai vir na minha mão um dia? Mas sim, já caí nessa. Por que eu fiz tanto disso e não cheguei a lugar nenhum? Né? Essas dúvidas acho que são normais. Mas o que eu me lembro, assim, é de fazer volumes altíssimos de séries que hoje eu falei, meu Deus, sem sentido algum. O famoso 100 de 100. Ou os 10 de 400, essas coisas assim. Então, quem nunca fez 100 de 100 nunca nadou. E eu queria que você falasse da importância do treinamento lúdico no treinamento, e não só na parte de iniciação da natação e formativo. É importante utilizar o lúdico, ou o lúdico vem um pouco para atrapalhar, porque ali é coisa séria, eu tenho que treinar, eu tenho que dar resultado. Como trazer esse lúdico ou não trazer esse lúdico na equipe competitiva? Eu acredito que tem que existir esse lúdico na equipe competitiva, independente da categoria, mas em alguns momentos, né? Antes, quando eu comecei, assim, a estudar e tal, eu falava, poxa, é para criança, né? A gente vai naturalmente associando lúdico, criança. E não. Na verdade, se você apresenta isso numa categoria juvenil de 15, 16 anos, uma brincadeira simples de zigue-zague na raia, eles falam, opa... E por que isso não pode ter um desafio de, por exemplo, vamos fazer só nadando borboleta, vamos fazer submerso? É um desafio. Eu vou estar treinando alguma capacidade dele e às vezes eu vou estar até aliviando o estresse e a pressão do treinamento. E eles gostam. Então, assim, depois, na própria prática mesmo, e depois de a gente conversar e discutir, né, algumas coisas, não só lá na pós, mas com outros profissionais, eu vejo que a natação, ela se torna cansativa, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, entra a questão de estudo, entra a questão familiar, de relacionamento, e aí se você, de repente, alivia um pouco da seriedade e pressão da competição e joga um elemento diferente, que é uma simples brincadeira de pega-pega dentro da água, para uma categoria mais velha, eles vão se divertir muito mais do que as crianças.
E tem a hora de seriedade, de falar, olha, agora a gente está no período competitivo, tem que ser assim. E tem a hora que, galera, a gente está em pré-férias. Vocês já fizeram o que tinham para fazer, cumpriram a missão. Até essa parte eu preciso da qualidade técnica, que é algo que eu sempre falo. E daqui para frente eu vou deixar vocês à vontade. Aí você dá ali uma mistura, um nado combinado. Eles já falam, o que é isso? Nunca fiz. Então, é legal, desperta um interesse maior e isso ajuda também um bem-estar ali. Porque o treinamento, ele é cansativo, ele é exaustivo até psicologicamente. Então, por que não? Né? Eu sou a favor disso, sim. Aí no seu lugar já se passaram vários feras da natação, atletas, ex-atletas, que todos que sentaram até aqui hoje comentaram da importância da quebra de rotina durante o treino. Não dá para nadar 365 dias no ano, na mesma intensidade, com aquela parte mental, né? O Gustavo Borges esteve aí e falou que os treinos que ele mais lembra é os treinos na parte de que tinha competição, que tinha brincadeira, que era um pouco mais relaxado. A gente teve o Altamir, que também lembra muito da parte competitiva e se cobra por não ter mais isso quando ele foi na equipe de treinamento. Ele falou que precisava disso e não tinha, que foi a mesma coisa do Gabriel Santos, que também sentou aí. E ele falou que uma vez ele estava nadando na equipe sênior e do lado estava o Mirko, na infantil, e do Mirko ele dando as brincadeiras, dando tudo. E o pessoal tirando sarro, ó, o pessoal só tá brincando, não tá levando nada a sério. E no final a equipe do Mirko deu mais resultado que o sênior e ele foi o head coach da seleção ali e deu resultado aquele ano. Então, por que não, né? Então, não é também só relaxar, só brincar. Também tem jogos que a gente busca resultado através dos jogos e muitas vezes a pessoa se esforça mais no jogo do que num treino mesmo. Porque aquela pessoa competitiva, que ela quer ganhar, que ela busca e ela até passa do seu limite. Então, o lúdico é muito interessante e eu queria saber como você utiliza esse lúdico. Se puder dar algumas sugestões aí para os nossos amigos aí de casa, como trazer esse lúdico, que brincadeira que você usa, puta, essa sempre dá certo. O pessoal, quando tá aquela pressão ali, eu jogo essa brincadeira que eu sei que eles gostam. Tem duas situações ali que eu até brinco que do ano passado para esse ano, as equipes que estavam ali comigo do juvenil, eu passava mais tempo rindo com eles do que acho que dando treino em si. Porque era tão leve e eu não fui treinada assim. Então, eu também senti bastante falta disso, de ter essa integração com a equipe. E tem duas coisas ali que às vezes eles ficam meio sérios, né? Adolescente fica ali na vergonha e tal. E aí você fala, não, formem trios. Eles ficam pensando, trios? E aí eu gosto de fazer como se fosse, eu chamo de reboque. É um carrinho de mão, né? Então, 2 flutuadores, um vai segurando o pé do outro, um é braço, o outro é perna. E aí, a primeira vez, eles vão meio assim, aí você começa a colocar algum desafio, tipo, agora é valendo para tempo, ou agora é trocar quem vai fazer a troca mais rápida. Pronto, muda totalmente o cenário. E eu gosto muito de fazer o zigue-zague de raias, né? Então, quando a gente tem a facilidade de transformar a piscina em 50, aí eu gosto de direcionar cada 50 metros de um estilo, porque normalmente eles gostam de escolher o que nadam e a gente tem que trazer para a realidade. E aí eu peço, ó, cada raia tem um desafio para vir nadando, e aí solto um atrás do outro, e aí o que eles gostam é de, tipo assim, o que eu tinha dificuldade, o outro tem mais do que eu. Então, são dois exercícios, assim, que eles gostam bastante. E, às vezes, a gente dá a parte submersa com nado misturado. Vai inventando. Vai a criatividade. Vai a criatividade total. E quando você começou com essa parte lúdica, você sentiu um olhar diferente ou até uma resistência por parte dos atletas, ou por parte dos pais, ou até de outros técnicos? Dos pais eu senti menos, porque ali no ambiente eles não têm acesso aos treinos, né? Então, isso foi tranquilo. Da entidade também foi tranquilo, mas de início de alguns técnicos, sim. Falar, poxa, mas como assim agora você tá dando isso e... Aí vai vindo no contexto. Mas sim, senti sim algumas dificuldades nesse sentido de como se as pessoas tivessem essa dúvida de por que tá acontecendo isso agora? E depois, quando sai a molecada rindo, conversando e brincando, acaba contagiando todo mundo. E vai contando, aí os mais novos vão falando, dá pra mim, dá, não sei o quê. Aí todo mundo quer fazer. E você já passou por aquela experiência daqueles técnicos eram resistentes e no final entraram na onda e também começaram a colocar nos treinos deles? Já. Quem nunca, né? Eu acho que a gente vai aprendendo. Eu posso dizer que a minha
minha característica de dar treino ou o meu modo hoje é uma soma de várias pessoas que eu fui aprendendo aqui, aprendendo ali. Acho que isso vai mudar ainda mais, porque eu também, quando comecei a dar treino, ia muito para essa parte da seriedade. E conversando e conhecendo pessoas ao longo da minha vida, eu fui descobrindo que não precisa ser um modelo único. Eu posso somar tudo que eu acho que é de bom e tentar fazer o meu jeito. E o principal, aprender com os próprios atletas. Ouvir eles que estão ali. Eu tive uma experiência muito pequena perto da deles. E o meu treino é muito diferente de como eu fui treinada. Então, assim, também vale essa confiança. Porque eu vejo que muitas às vezes só querem delegar as funções e não ouvir esse retorno. E quem está ali fazendo são eles. Quem está sentindo a dor, quem está ali passando. Então, por que não? Ó, Thaís, posso fazer de tal jeito? Ou por que a gente não faz assim? Acho que cabe essa troca também, né? Não é porque eu tô à frente que eu tenho um poder maior. Não, é uma troca, né? O técnico e o atleta, eles têm que ter essa confiança para poder dar certo. Inclusive na parte da ludicidade, né? Eles gostam de sugerir também e às vezes eles querem também ser espertos nas nossas costas, né? De tipo, e essa série aqui? Não, calma lá. Vai muito dessa troca. E como você comentou, a natação vem mudando, os treinamentos vêm mudando e graças a Deus a natação vem evoluindo. Há anos atrás era difícil de ver algumas mulheres na borda da piscina ministrando treinos, isso vem aumentando, então a natação vem evoluindo. E como você enxerga que está lá nesse cenário, né? Como que é, sei lá, mulher ministrando treino ali na frente da borda? Hoje eu já não vejo como eu via quando eu comecei. Muitas pessoas têm o tempo que eu tenho de vida, de experiência, de treinamento. E eu costumo dizer que eu ainda estou aprendendo muita coisa. Eu sei muito pouco e estou aprendendo muito. E no início eu sentia, assim, uma visão diferente. Sentia um olhar de tipo, essa novata tá aqui, deve ser auxiliar ou deve ser professorinha da base. Já ouvi esses comentários, né? Assim como ouvi muitos comentários de pais irresponsáveis de você tá cobrando isso, mas você é mãe, você tem filho para saber. Então, tem esses desafios. Acho que todo início de carreira a gente acaba tendo alguns enfrentamentos específicos. E nesse caso, nas bordas, eu sempre tinha essa curiosidade, porque desde que eu comecei a trabalhar com treinamento, eu trabalho com o treinamento dos mais velhos e me deixava mais curiosa por que não tinham mais mulheres na borda. E com o passar do tempo, até conversando, algumas ainda permanecem, como a Mitty, por exemplo, a Giovana de Mogi, elas estão há anos dando treino, a Eliane de Limeira, estão há anos ali na borda, e fui perguntar e fui tentar entender e falar, e aí, o que vocês sentem? E nessa troca, a gente passa pelos mesmos desafios. A diferença é assim, que eu não sou casada e não tenho filhos, mas elas têm. Então, esses compromissos da vida pessoal acabaram falando mais alto em algum momento para muitas, e muitas acabaram optando ou por ficar com categoria mais nova, por causa da questão de viagens e tudo mais, ou por causa dos enfrentamentos mesmo do ambiente. Hoje, né, esse ano foi um ano muito gratificante para mim, porque o contato e a troca e o respeito que eu tive ali na borda, nos campeonatos paulista e brasileiro, foi algo que eu acho que construí lá atrás. E aí, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas falando, pô, que legal você com uma categoria mais velha, é algo muito importante, porque talvez eu também possa transmitir isso para outras meninas que estão chegando, para mulheres que estão ali já mais tempo que eu e estão pensando em desistir, né? Então, acho que isso ainda precisa fomentar mais. Na pandemia, houve-se um grupo de natação feminina, uma discussão muito legal do qual eu fiz parte com técnicas do Brasil inteiro, né? Falando sobre suas experiências e seus relatos, mas aí isso acabou se perdendo um pouco, acredito eu também pela demanda do dia a dia. Né? Algumas eu converso, encontro até hoje, converso bastante com a Maressa, lá do Santa, e com a própria Giovana. A gente vai sempre trocando ideia com a Ju, do Pinheiros, então a gente sempre vai conversando para tentar fazer essas trocas e entender o que está acontecendo. Mas é um ambiente que é mais masculino,
que é algo um pouco mais tradicional, acredito eu. E acho que vai depender de quem está chegando agora, como eu faço parte de uma geração mais nova, tentar também transformar esse cenário e para quem está chegando, receber da melhor forma. Assim como eu fui recebida, não necessariamente só por mulheres, porque eu tive muitos técnicos homens que até hoje têm muito respeito e abertura para falar comigo, foi assim que eu ganhei as oportunidades de acreditar que eu era capaz. Então, acho que para as mulheres que estão chegando, para quem está começando ou tem o desejo, só começa, conversa, vai ganhando confiança. Isso é muito legal e é assim, a gente é responsável por mudar esse cenário. Então, tem a diferença, mas também tem as possibilidades. E na junção desse movimento, não sei se a gente pode chamar de movimento, quais são os desafios que vocês enfrentam? Eles falam, não, isso a gente tem que conseguir mudar. Quais são o cenário, assim, que vocês falam, esse seria o cenário mais perfeito? Tem algum ponto, assim, específico? Ou é o dia a dia mesmo? Acho que é a soma das coisas. Principalmente da questão de gestão das entidades, né? Vai depender muito de quem está gerindo ali e as oportunidades que essa técnica vai tendo. Eu tive muitas oportunidades através de estudar, através de trocar ideia, de querer fazer muito pelo todo. E isso foi de encontro com a entidade. Então, as oportunidades e os meios de eu conseguir desenvolver o meu trabalho, até com confiança e liberdade, foram acontecendo naturalmente, né? Houve-se uma preparação, um cuidado, uma preocupação pessoal, mas acredito que casou a ideia. Só que eu também vejo que nem todos os lugares são assim. Cada contexto tem o seu intuito. Então, acredito, né? Não conheço todos, mas do pouco que eu sei, nem todos os lugares têm essas aberturas. Ou vão querer, por exemplo, oportunizar uma mulher de ser técnica principal ou head coach de uma equipe, né? Então, sei que são desafios. Mas acredito que isso vem com o tempo e vem de acordo com as mudanças também. Muitos clubes, muitas entidades que são mais tradicionais estão mudando essa política, estão abrindo um pouco mais a mentalidade, até porque o número de atletas femininos está aumentando, né? Ainda é pouco. Acredito que natação na cultura brasileira é algo complicado de caminhar, mas que está vindo assim num movimento de mudança. E você comentou das nadadoras. Qual que é o desafio dessas nadadoras? Que a gente vê a categoria de base, a área feminina dando bastante resultado e aos poucos isso vai diminuindo. Sim. Como você enxerga essa mudança aí que acontece conforme vai evoluindo as categorias? Eu acredito que isso já é uma perda natural, que a gente sabe que tem, né? Os técnicos sabem que existe. É uma perda porque a menina ali, ela vai entrando na maturação, ela vai se preocupando mais com cuidados estéticos. Nadadora dificilmente vai ter a unha feita, o cabelo bem hidratado. Hoje ainda tem mais recursos, mas tem a questão do corpo, de como um corpo mais atlético, isso causa um choque, de como isso é disseminado nas redes sociais, né? São escolhas. Eu vou numa festa de família, eu vou sair com meu namorado ou eu vou treinar? Dormir mais cedo, seguir dieta, descansar porque tem competição. Fora as questões hormonais, né? Questão de menstruação e tudo mais. Então, isso vai vindo como uma sobrecarga muito grande na menina, ali por volta dos 14 aos 16 anos. E aí vem a questão de estudo também, que é vestibular, que é a preocupação de vou morar fora da minha cidade, longe da minha família, para estudar ou para treinar? E se eu for treinar, eu vou deixar o quê? Então, acabam vindo muitas escolhas. E essa fase de transição e de escolhas é algo muito delicado, que é direcionado, mas eu acredito que ainda é pouco direcionado para as oportunidades que as meninas podem ter. E essa perda acaba refletindo nas seleções. Por exemplo, a gente demora anos e anos para ter uma renovação de seleção ou para ter uma incrementação de seleção, principalmente na feminina. Isso acaba prejudicando, de repente, agora, como a gente tem um campeonato mundial, tem menos revezamentos ou menos provas individuais para serem nadadas, né? Então, vem uma soma ali de coisas que é uma preocupação que as pessoas sabem que tem. Tem programas para tentar amenizar ou tentar resolver esses problemas, mas eu ainda acho que é algo muito pouco disseminado. Tinha-se muito essa preocupação ali no pós-pandemia, onde todo mundo só estava querendo retornar. Mas o que eu sinto agora, e mais pessoas ali na troca de papo nas bordas da piscina, é que parece que se perdeu.
Então, a gente estava preocupado lá atrás, enquanto todo mundo estava recluso. Na hora que pôde voltar, esse ano é um ano praticamente normal, de calendário normal. Todo mundo esqueceu. E vamos competir e esquecer um pouco dessa preocupação com a natação feminina. E eu acho que é um olhar que até as próprias atletas já se movimentaram, né, em meio às mídias, para não deixar isso se apagar. E é algo que tem que ser, assim, sempre conversado, sempre instruído, porque a sociedade como um todo, às vezes, não passa despercebido mesmo, né? Vai falar, desistiu de nadar por tal motivo, mas às vezes não é porque só desistiu, é porque as oportunidades não estavam dando certo. Pode ser N fatores que ocasionaram nisso, né? Então, você falou da questão hormonal, você falou da questão da menarca, você falou também da parte técnica ou na parte de dar um desafio novo. Ele tá nadando 5 por 1, eu vou dar um desafio de 7 por 1. Só que para tudo isso eu tenho que ter aquela visão individual. Só que muitas vezes o cenário é difícil a gente fazer isso. Eu já vi em alguns clubes, categorias com 40 atletas ali, petis, e como você trabalhar o conjunto e ao mesmo tempo trabalhar o individual. Acho que esse é um desafio constante na nossa profissão. É um desafio constante. Eu já tive equipes grandes, né? Já trabalhei com 60 mirins dentro de uma mesma equipe e muitas vezes a gente fica pensando, poxa, como que eu vou dar atenção para todo mundo e fazendo essa molecada nadar? Mas acho que o importante, não diria o cenário perfeito, mas o cenário mais ideal é você ter alguém te auxiliando. Acho que mais pares de olhos ali fora da borda ajudam bastante. E você tá aberto a ouvir, ter essa sensibilidade de, embora tenham as cobranças ali da entidade, você tá tentando ali ter esse olhar individual. Eu gosto muito de chamar cada um pelo nome. Acho que você chamar a pessoa pelo nome, olhar nos olhos, é algo que você está mostrando que está ali atento. Isso, para mim, faz muita diferença, pessoalmente falando. E acredito que, assim, no dia a dia, muitas vezes vai ser complicado você dar essa atenção individual todo dia para 40, 60. Mas não custa se, pelo menos pouco a pouco, né, ao longo dos dias, você dedicar um tempo para ouvir ou falar, poxa, se eu realmente conheço meu aluno, meu atleta, hoje ele chegou andando diferente. O que aconteceu? Você tem essa proximidade, a gente tem esse contato e muitas vezes a gente se torna até um membro da família perante aos alunos ou atletas. Então, acho que, assim, dar essa atenção vai muito de como você gosta de conduzir e do que você tem de princípios também. Eu preciso dar atenção, eu preciso só cobrar, como que eu faço esse equilíbrio? E se você tiver mais pessoas ali com você, todo mundo tendo em mente o mesmo objetivo, a coisa acaba fluindo bem e você consegue levar uma equipe de um modo legal, sim. E estratégia que você dá para quem está aí do outro lado e trabalha com esses grupos grandes, que é comum. O que é legal? Você trabalhar em bloco, então 10 minutos eu fico com um bloco de pessoas, outro 10 minutos com outro bloco, ou eu passo de treinar esse treino, eu vou ficar mais com esse bloco, no treino seguinte eu fico com outro bloco, ou chego um pouquinho antes do treino, eu saio um pouquinho depois para conversar individualmente. Quais estratégias a gente pode fazer no dia a dia para conseguir trabalhar com esses grupos gigantes? Eu já fiz todas que você falou, todas que você imaginar. Eu brinco que o último passo nosso é o falar o prepara-vai, porque o nosso trabalho vai além do prepara-vai, né? A gente é psicólogo, ensina a lavar a mão, dá descarga, fala bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, eu gosto muito de analisar o todo. Acho que a melhor ferramenta que a gente tem é observar. E muitas vezes eu gosto de observar primeiro para depois começar a agir. E às vezes eles até falam, nossa, você tá com cara de brava, o que aconteceu e tal? Eu falo, não, eu tô pensando. Porque às vezes eu tô pensando, olhando esse aqui que tá meio devagar, aí tô olhando aquele que tá mergulhando por baixo da raia e tô falando, ué, por que esse tá muito calmo e aquele muito agitado? E aí, assim, eu já trabalhei sozinha com grupos grandes, que é um desafio muito maior e cansativo, e procurei fazer as estratégias de acordo com o que eu tinha no momento. Então, o meu contexto é todo mundo entendendo o que eu tô falando? Beleza, eu consigo colocar eles para nadarem um pouco mais e vou chamando individualmente. Aconteceu algo que está afetando o grupo? Vamos chamar o grupo e depois eu divido por partes. Tenho alguém comigo que está aprendendo. O que eu faço? Nesse período você vai ficar com 3 raias, eu fico com 3. Daqui a 2 semanas a gente vai trocar. E aí a gente vai bagunçando ali o jogo, até porque isso cria uma instabilidade boa para eles.
Porque ao longo do tempo eles podem estar treinando com vários técnicos. Então isso também vai gerando confiança em quem está ali no ambiente e vai até movimentando todo mundo a pensar. Muitas vezes a gente acaba criando empatia com um certo grupo e acaba até, às vezes, se despreocupando com o outro. Isso no dia a dia vai acontecer. O que é bom? Faz essa troca mesmo. Ou, hoje vocês vão mudar de raia e mistura a molecada, fazendo todas essas mudanças e adaptações para eles e para quem está do lado de fora, eu acho super positivo. E acho que um negócio bacana de se fazer também é integrar equipes. Às vezes eu posso estar sozinha, trabalhando com 30 crianças, e eu tenho o meu colega ali de clube trabalhando com 20 juvenil. Vamos juntar? Por que não juntar os mais novos com os mais velhos? Pode ser categorias mais próximas ou pode ser categorias totalmente distantes. Alguém sempre vai ter alguma coisa para ensinar para o outro. E a gente já fez isso com várias categorias e é uma bagunça boa. Dá um trabalho, o treino é a última coisa que a gente pensa, o que vai render e a qualidade é a última coisa que a gente pensa, porque a gente está tendo ganhos psicossociais, onde eles estão se interagindo, se respeitando ou aprendendo a respeitar e convivendo com as diferenças. Pega um atleta ali do júnior e sênior, que já está acostumado com o campeonato absoluto, nadar uma semana ou 2 treinos que for com uma categoria petis, nossa, a molecada vai à loucura. E os mais velhos também falam, poxa, eu tinha essa dificuldade. E olha lá, você tem essa dificuldade? Eu também tinha, você vai melhorar. Então, um vai ensinando o outro. Acho que são uns pontos legais, assim, pra gente pensar. E aí agora você começou a falar de ir além da natação. E no momento ali da competição, você percebe que não é só técnica, que não é só treinamento, que tem muita parte psicológica por trás. E como trabalhar essa parte psicológica? Com certeza. Eu ouvia que quando a gente está treinando, você usa 90% do corpo e 10% da cabeça. E quando você vai competir, inverte esses valores. Acho que ali no momento da competição, vem muito de como você transmite isso. E eu sempre transmiti para os atletas uma tranquilidade. De falar assim, galera, competição é só mais um dia. Mas é um dia. Eu sei que tem uma importância maior. A gente tem que dar importância. Mas a gente não pode sofrer por antecipação e nem depois ficar pensando no que aconteceu ou não. A gente tem que viver o momento. Então, assim, na hora, com certeza é o psicológico que vai falar mais alto. Mas ali a pessoa, o nadador sabe. Se ele treinou até ali, ele vai ter um pouquinho mais de confiança e segurança. Se ele não treinou, ele vai ser o cara que vai vir perguntar, que vai vir chorar, que vai inventar 1 milhão de desculpas e vai ter que competir do mesmo jeito. Então, as experiências ali, né, influenciam muito. E essas experiências refletem nessa parte de até confiança dele para competir, porque a experiência também vem da competição. Então, ele já está acostumado com uma competição fora da cidade. Eu já tive casos de atletas assim, que só estavam acostumados a competir na entidade, nadavam super bem, quando ia para fora, primeira, segunda vez, falava, aí você chama de lado, fala, o que tá acontecendo? Eu nunca vim aqui. Pô, mas você já nadou um monte. Mas eu nunca vim aqui. Então, eu tenho que dar essa atenção, porque isso vai ser, às vezes, um bicho de 7 cabeças, né? E cada caso, ele vai tendo o seu caso para resolver. E essa preparação psicológica, você tem aquele hábito de ter sempre a mesma conduta ou você tem uma conduta individual? Tem aquele que você vai dar um desafio, falar, você não consegue, eu sei que vai ser difícil esse tempo, você vai acalmar, não, é só nadar, é um treino igual ao outro, é só você fazer o que você faz todo dia. Você tem um trabalho mais individual ou você tem um trabalho... Não, essa é a minha postura, eu trabalho com todo mundo assim. Não, eu faço um trabalho mais individual, independente do quantitativo. É mesmo a questão dos nomes para mim. Do mesmo jeito que eu acho importante saber o nome e falar com cada um ali, a conduta tem que ser diferente, tem que ser individual. Por mais que a gente tenha o grupo, a gente consegue adequar condutas e direcionamentos para o grupo em si. Mas na hora de dar um feedback, na hora de orientar, na hora de até cobrar mesmo, tem que ser algo mais específico e pontual. E como eu gosto muito de observar, eu sei que dentro de uma mesma equipe eu vou ter um leque de perfis diferentes de atletas. Inclusive perfis que vão chocar ou não com o meu. E eu sabendo disso, né, isso veio com os anos, é uma certa maturidade que me faz entender o que eu consigo direcionar melhor para cada um ali. Porque não é fácil. Às vezes eu vou olhar uma atitude e vou falar, poxa, tá relaxando aqui.
E isso vai me incomodar. Mas às vezes o cara não tá relaxando, ele só tá querendo chamar minha atenção, para eu poder chamar ele de canto e conversar, que ele tem um problema maior. Então, às vezes a coisa vai mais a fundo do que aparenta. Por isso que eu gosto de observar bastante, tentar entender os perfis que eu tenho ali, para poder lidar de uma maneira melhor. E até às vezes subdividir no próprio treino. Né? São estratégias que eu tento usar. E a gente está falando de fatores externos que influenciam na competição. O que pode contribuir para os resultados? Que de fator externo você consegue que favorece ali na hora final? Eu acredito que o arroz e feijão bem feito, qualquer mistura acompanha. Então, eu sempre falo isso para eles. Olha, dormir, descansar, se hidratar, são coisas básicas que vocês sabem, que eu falo todo santo dia, mas que fazem a diferença depois. E fora tudo isso, né, que são as condições que todo mundo pode buscar e ter. É o apoio familiar, é o apoio de quem está no convívio, é o apoio do próprio técnico, ou às vezes do auxiliar, de um amigo ali de treino, de um vizinho, de alguém que faça parte dessa rede de apoio mesmo, que envolve esse indivíduo. Porque ninguém é sozinho. E eu falo para eles, vocês não são peças que estão aqui dentro da água, deu horário, tchau. Eu não consigo, né? Não é só prepara, vai. Vem aqui, vamos tentar entender de onde você veio, quem você é, o que aconteceu e onde a gente pode chegar. Onde a gente está agora e o que a gente vai fazer, né? São várias interrogações, mas que eu acho que isso é a soma de todo ser humano e faz com que a gente entenda melhor eles nos entendam. Embora eu tento manter sempre uma neutralidade, que eles até brincam. Nossa, a gente nunca sabe se você tá brava, se tá feliz. Eu falo, essa é a ideia. Vocês não precisam saber, sou eu que tenho que tentar entender vocês. Para tentar ensinar vocês que cada um vai aprender de um jeito. E cada um vem de uma realidade diferente. Então, essa soma aí de pessoas que fazem parte da vida desses indivíduos é o que são os fatores principais ali que vão estar fazendo muita diferença. Porque material, alimentação, hidratação e tudo mais, estudo, isso aí faz parte. Alguns vão ter para mais, outros para menos, mas vai existir. Mas é quem realmente está ali na hora de dar um tapinha no ombro e falar, vamos encarar o desafio, ou dar um abraço, fala, chora, enxuga o rosto e bora que tem mais pela frente. E a gente falando aí de ir além da natação, de fatores externos, da época que a gente nadava para agora, tem muita coisa que mudou. Preparação física terrestre, parte de mobilidade, acupuntura, massagem, nutricionista. Que pontos você acha que é importante, que não podem faltar aí na natação? Acredito que fora da água, o que não pode faltar é uma boa nutrição, uma boa alimentação. Não necessariamente um cardápio rigoroso e tal, porque isso é relativo à idade. Mas o que a gente precisa? Tá bem nutrido e hidratado. Depois disso, precisa descansar. Ah, o descansar é só dormir? Não, é um sono de qualidade, né? Ter uma rotina. Se a pessoa não tiver uma rotina, isso vai dificultar em muitas outras coisas do funcionamento básico do corpo dela. Isso vai refletir na performance atlética. E acredito que, assim, dentre as vertentes e terapias que existem, vai depender muito do intuito familiar e do que a entidade preza. Muitas entidades, os atletas vão buscar por fora esses acessos a físio, a médico, a massoterapeuta e tudo mais. Tem outras entidades que tem dentro dela, só que isso só é propiciado para atletas da seleção de paulista ou de brasileiro, né? Então, acredito que isso influencie positivamente. Porém, tem que ser algo muito bem pensado para a natação competitiva, que é diferente de outras modalidades, e tem que ser muito bem conversado, porque às vezes os familiares querem proporcionar a melhor coisa possível comprando algo. Ou, não, vamos nesse cara aqui pagando muito caro de um certo profissional para ter um atendimento que muitas vezes não é compatível com a natação. O trabalho de água é muito diferente do trabalho em terra. E até nessa parte da preparação física, o técnico tem que conversar com o preparador para manter-se uma linha e não prejudicar o atleta, né? Ou não lesionar, que eu acho que é o mais importante. E um segundo ponto seriam as questões de material mesmo, que tem variados valores num mercado muito extenso, porém nem sempre são os mais qualitativos. Inclusive os óculos, né? A gente sabe da diferença dos óculos hoje em dia. Então, são várias coisas que
que acho que entram nessa conta. E a gente praticamente falou de tudo nessa entrevista, faltou falar um pouquinho da natação paralímpica, né? Você também teve contato com a natação paralímpica, como foi esse contato, como que são esses treinamentos? A natação paralímpica faz parte ali da entidade onde eu atuei. O que mais, assim, eu tive de experiência foi entender o quanto é um universo que precisa de profissionais, que precisa de capacitação e que tem uma grande possibilidade de expansão e desenvolvimento no esporte. Acho que o Brasil ele tem muito a fomentar nessa categoria. Temos muitos nadadores referência disso e temos poucos profissionais atuantes, porque são às vezes cursos longe ou uma capacitação que demora para ela ser concluída e tal, mas no sentido de lidar com os atletas, acredito que é algo que te faz abrir muito a mente. É uma experiência de convívio e esse feeling mesmo, essa sensibilidade para você desenvolver com o outro que já tem uma limitação é muito grande. Então, se você estiver aberto a isso, é um contato legal. Eu nunca treinei uma equipe paralímpica, mas convivi com profissionais e atletas ali no dia a dia. Dei iniciação para vários deles que hoje estão num treinamento de categoria mais velha. Então, isso é muito legal, porque eu falei, poxa, tem sim um caminho dentro do esporte, né? A gente sabe que tem alguns percalços, mas existe umas possibilidades ali de competição e tudo mais. E eu acho que, assim, você acaba tendo uma construção pessoal muito grande, tendo essa convivência, essa troca. E eu queria saber agora quais são os planos da Thaís, né? Quais são os próximos projetos aí, segundo semestre? O que você planeja aí para sua carreira? Eu gosto muito de aprender, então, como eu falei lá no início da entrevista, acho que eu sei pouco e quero aprender muito, quero conhecer muito ainda, vivenciar campeonatos com categorias mais velhas, né? Já vivenciei muita coisa com os mais novos, gostaria de estar vivenciando ainda as bordas, treinamento é algo viciante, os campeonatos é o que nos movimentam. E acredito que muita coisa, assim, de gestão também me agrada muito. Lá atrás eu fiz parte do desenvolvimento de uma metodologia de base. Então, acho que isso foi fundamental para todo um outro trabalho a longo prazo ter uma sequência. E quero continuar aprendendo. O prepara-vai constante. Você fala muito de querer aprender, mas você também vai ensinar. Vai estar na pós ali da FEFISO comigo ali, uma das professoras ali, da parte docente. E queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser procurar um pouquinho mais saber da Thaís, conhecer um pouquinho do seu trabalho. Quem quiser me procurar no Instagram é tamoreto17 ou Thaís Moreto. Facebook é a mesma coisa. E no LinkedIn também tem algumas coisas lá, alguns cursos, alguns aprendizados e ensinos que eu também tive ao longo do caminho. E só mandar uma solicitação, quiser trocar uma ideia, acho muito legal isso. Thaís, muito obrigado pela sua presença, parabéns por essa carreira construída, né? Eu peguei lá no comecinho e vejo essa evolução. Então, eu tenho esse hábito de todos os alunos que passam, ou por palestra, ou por cursos, a gente acompanhar pelas redes sociais. A gente está distante, mas a gente está torcendo e a gente auxilia em tudo que a gente pode. Então, muito obrigado aí pela presença, por contribuir para o canal da Natação Criativa. Os canais estão abertos, né? Então, a gente tem a plataforma Educar com os cursos online, a gente tem o aplicativo de natação. Agradecer mais uma vez a Academia CPN por auxiliar nesse projeto. E para você que está aí do outro lado, que não acompanha as redes da Thaís, siga a Thaís, siga a Natação Criativa pelo YouTube, Instagram, Spotify, que vai fortalecer aí o nosso trabalho. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. A gente se encontrando num outro momento, mas estou muito contente. Obrigada mesmo. Obrigado e até a próxima. Certinho. Valeu, Matheusão. E obrigado pela ajuda aí.